Caparaó, História e Potencialidades é o primeiro da coleção Microrregiões do Espírito Santo. A obra traz detalhes sobre os 7 municípios que compõem a região do Caparaó. O livro é um trabalho da Assembleia Legislativa que foi organizado pelo servidor Herbert de Almeida Cavalcante. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo é sobre literatura e o tema principal do programa de hoje é o Espírito Santo, em especial a região do Caparaó. Nós estamos aqui com Herbert de Almeida Cavalcante, que coordenou uma coleção chamada Microrregiões do Espírito Santo. O primeiro volume dessa coleção está aqui, publicado, lançado, e se chama Caparaó, História e Potencialidades. Seja bem-vindo ao nosso programa, Herbert. Muito obrigado. Bom, antes da gente falar especificamente sobre o livro do Caparaó, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre esse projeto. Como surgiu a ideia desse projeto? Esse projeto surgiu logo assim que eu cheguei na Assembleia Legislativa. Em conversa com o deputado Glauber Coelho, ele manifestou interesse em alguns projetos, elencou alguns projetos e entre esses projetos constava a gente fazer um trabalho de divulgação dos municípios capixabas. Inicialmente se pensou em fazer pesquisa e colocar esses dados no site da Assembleia, mas essa experiência não se mostrou bem sucedida. Então se partiu para, vamos fazer um livro sobre o Espírito Santo. Não tínhamos roteiro, não tínhamos nada, só tínhamos uma ideia de fazer o livro. Mas um livro, você falar sobre esperar terminar 78 municípios para fazer um livro, ficaria extremamente longo e talvez não desse tempo de se terminar esse livro. Então optou-se por fazer uma coletânea, uma coleção, onde nós cobriríamos todo o estado do Espírito Santo, mas dividindo por micro-regiões. O estado tem 10 micro-regiões e começamos então pelo Caparaó. Então iniciou-se pelo Caparaó, pela região sul, e como estratégia nós vamos cobrir toda a região sul, depois a região serrana e depois a região norte e finalmente a Grande Vitória. Será um total de 10 livros. Algum motivo especial para começar pela região do Caparaó? Não tem um motivo especial, né? A gente achou mais simpático começar pelo Caparaó, até porque o deputado também é da região do Caparaó e meus filhos também, coincidentemente, eles têm uma identidade com o Caparaó, porque tem tios, tem parentes muito lá, mas foi apenas uma questão de uma opção, né? Onde nós prestigiamos o Caparaó. Mas, no final, todos os municípios do estado serão cobertos. E como foi pensado e montado o roteiro dessa pesquisa de cada município? Olha, a grande preocupação que nós tivemos foi que o livro ele tem que ser feito para agradar quem vai ler. Ele não poderia ser feito para o autor. Então, a gente entendeu, eu, por exemplo, que fiz esse roteiro, eu entendi que deveria ser um livro com temas bastante diversificados e que identificasse bastante o município. A princípio, então o livro fala sobre economia, fala sobre vegetação, clima, relevo, hidrografia, personalidades políticas, eclesiásticas, fala sobre o hino, fala sobre a cultura, fala sobre o turismo. Então, quer dizer, é uma série de temas que são tratados no livro e que nós pensamos que agradaria a diversos públicos, né? A diversos públicos. E uma vez definido esse roteiro, estabeleceu-se ele como um roteiro padrão para todos os 78 municípios. E procurou-se fazer uma coisa bastante democrática também. De forma que, por exemplo, se um determinado município tem 3 ou 4 fotografias, todos os outros municípios daquela microrregião terão 3 ou 4 fotografias. Então, uma coisa bastante... Para não privilegiar um... Para não privilegiar um em detrimento de outro. E como foi o processo de pesquisa, Herbert? Essas informações
Foi fácil encontrar? Elas estavam disponíveis? Como é que foi esse processo? Muito difícil. Muito difícil, até porque nós aqui na Assembleia não fazemos só o livro, nós temos outros a fazer, né? Então, o que acontece? Então, utilizou-se de diversas fontes de pesquisa. As prefeituras, algumas nos ajudaram bastante, historiadores, internet, bibliografias, bibliotecas, enfim. Inclusive, teve casos de alguma personalidade que a gente entendeu que merecia um destaque maior. Por exemplo, aconteceu um caso lá em Guaçuí, onde um determinado político que passou aqui pela Assembleia, ele tinha sido o prefeito que emancipou 2 municípios, Dores do Rio Preto e Divino São Lourenço, que pertenciam a Guaçuí. E essa pessoa já faleceu há algum tempo, e nós tivemos que identificar o neto dele, localizar o neto, conversar com o neto. Então, quer dizer, existem algumas informações, alguns dados que muitas vezes estão disponíveis, mas outros você tem que procurar parentes que já são bisnetos para poder completar. Então é muito difícil, dá muito trabalho, e nós na Assembleia, como eu disse, nós não fazemos só isso. Então, quer dizer, fica um trabalho muito pesado para... E como o senhor organizou essa equipe? Porque o senhor não fez essa pesquisa sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho, né? Eu, na verdade, na medida que eu fiz o roteiro, que a gente sabia onde chegar, a gente estabeleceu uma equipe mínima. Eu tenho lá uma colega de trabalho, a Mirtes, que ela me ajudou bastante, me ajuda bastante nesse trabalho. Eu consegui a ajuda também da biblioteca, o pessoal da biblioteca da Assembleia, e algumas pessoas que eventualmente ajudavam uma coisa ou outra. O que acontece hoje? Uma vez o livro pronto, o Caparaó, que foi lançado em Guaçuí, e que foi um sucesso esse livro, até nas ruas as pessoas me param para parabenizar pelo livro, esse livro acabou dando certo, e hoje há pessoas voluntárias que se apresentam querendo participar desse trabalho de coleção. Nós já estamos no segundo, aliás, estamos lançando o segundo livro, que é a Microrregião Litoral Sul, e já estamos bastante adiantados no terceiro, e a gente fica muito satisfeito. Eu acho que o grande mérito, o grande prêmio, a grande recompensa que se tem nisso é ver que as pessoas estão se oferecendo voluntariamente para poder trabalhar no livro. Agora eu queria falar com o senhor do público-alvo, porque é um livro que eu pelo menos imagino que serve para a escola, serve para o turista, serve para o morador. Como que vocês trabalharam a questão do público-alvo? Foi pensando em algum segmento específico? Foi. Como eu te falei, quando a gente fez o roteiro desse livro, a gente tinha que fazer um livro que agradasse a um universo maior de pessoas. E no caso em questão, a gente verificou o seguinte, que se você pegar esse livro e ler esse livro, você vai ver que ele atende a investidores, pessoas que, de repente, não conhecem a região do Caparaó e não conhecem, por exemplo, ali, o Litoral Sul, que é a que nós estamos lançando agora. De repente, ele está lá no Rio, São Paulo, até fora do país, e, de repente, ele lendo, ele se interessa aparece isso como uma grande oportunidade de investimento. E, na medida que você gera investimento no lugar desse, isso tem uma consequência positiva na questão social, né? Porque gera emprego, e para o município gera renda para o município. Então, essa é a questão econômica. Tem a questão turística. Na medida que você faz propaganda, faz publicidade de toda essa riqueza, essa beleza que existe nesses locais, que o Espírito Santo tem particularidades que outros estados não têm. Então, tem várias situações climáticas dentro desse estado
Então, o turista pode se sentir atraído, novamente renda, novamente emprego. Isso pode servir até de chamamento para o próprio governo do Estado, tentar fazer melhorias, né? Saneamento básico, fazer estradas, etc. e tal, em benefício desses municípios. Esse livro também foi voltado para o estudante de todos os níveis, seja ele do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior e do próprio mestrado, que serve para pesquisa. É voltado para o historiador, que pode até enriquecer também a sua gama de informações que já existe com esse livro. E para o próprio morador da cidade. De repente ele mora ali, mas não conhece a história daquela cidade. Enfim, esse livro, ele alcança um público-alvo bastante heterogêneo. São situações, segmentos diferentes que podem se aproveitar desse livro, né? Mas eu quero dizer, até diante da pergunta anterior que você fez em relação às dificuldades da pesquisa, são muito difíceis, é muito difícil a pesquisa, mas depois que está pronto é muito gratificante. Herbert, você falou do público-alvo e eu fiquei curiosa com uma outra questão. O público-alvo realmente é muito amplo. Agora, como fazer para a obra chegar até ele? Por exemplo, foi uma preocupação de vocês que esse livro chegasse nas escolas, nas bibliotecas? Como vocês fizeram mesmo a questão da distribuição? Nós tivemos a preocupação principalmente de atender as escolas públicas do Estado, sejam elas estaduais ou municipais. Esse livro foi lançado em Iguaçuí, então o roteiro vai ser o mesmo para esse segundo livro. A metodologia de trabalho, a estratégia de distribuição, tudo vai ser igual. Ou seja, nós lançamos o primeiro livro do Caparaó em Iguaçuí. Esse livro, evidentemente que ali nós já explicamos durante a fase de lançamento como seria feita a distribuição. Então, por exemplo, as prefeituras receberam, as câmaras municipais receberam, as escolas receberam, as escolas públicas, a biblioteca da Assembleia Legislativa recebeu, bibliotecas municipais, onde existe, recebeu, estadual. O setor político também recebeu, a Bancada Federal do Espírito Santo em Brasília recebeu, todos os deputados estaduais receberam, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, enfim, houve uma preocupação. Nós fizemos 1000 unidades, né? Aliás, quero até agradecer o DIL, o Departamento de Imprensa Oficial, que gratuitamente fez a impressão do livro. Aliás, um livro que custou 0 centavos à Assembleia Legislativa. E foi assim feita a distribuição para esse universo todo que eu chamei de público-alvo. Herbert, eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre o processo da publicação, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Tudo bem. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos falando sobre o Espírito Santo, em especial a região do Caparaó, no livro Caparaó, História e Potencialidades. O programa Um Dedo de Prosa está com Herbert de Almeida Cavalcante, que organizou esse trabalho. Agora, Herbert, no finalzinho do primeiro bloco, o senhor comentou que o Departamento de Imprensa Oficial até fez a impressão do livro, né, gratuitamente. Como foi a busca por esses apoios? Eu acredito que tenha sido um percurso aí difícil, fácil, como é que foi? Não foi fácil, foi muito difícil. Até porque a Assembleia não tem, por tradição, editar livros. Então, a gente pode dizer até que foi uma medida pioneira dentro da Assembleia Legislativa. O que aconteceu? A partir do momento que a gente idealizou o livro junto com o deputado Glauber Coelho e fez o roteiro, fez as pesquisas, transformamos aquelas pesquisas na redação do livro, aí nós tínhamos que corrigir o livro.
Para corrigir o livro, nós conseguimos identificar dentro da Assembleia 2 pessoas que são formadas na área de português, 2 professoras, a Selma e a Lenice, elas fizeram toda a correção do livro, e cada vez que a gente, então ficou aquele compasso de vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que se deu por o livro como corrigido. Uma vez corrigido, nós precisávamos de fazer a diagramação. Na realidade, a Assembleia, por não ter editado os livros anteriores, não tinha, pelo menos imaginava-se que não tivesse ninguém em condições de diagramar. E nós teríamos que buscar fora, mas buscar fora significava desembolsar recursos. E a Assembleia vive de dotação orçamentária. Mas aí conseguiu-se identificar aqui, dentro da Assembleia, uma profissional, que é a Simone, que é responsável pelo Diário do Poder Legislativo, que é muito diferente de um livro, mas a Simone se dispôs a tentar fazer a diagramação desse livro e, por se tratar de uma pessoa, de um profissional muito capaz, ela conseguiu fazer essa beleza de diagramação, que agora não tem mais problema com diagramação. Para o segundo ela já está? Não, o segundo ela já fez, o segundo está pronto. O terceiro é que ela vai mexer agora. Bom, feito a diagramação, nós precisamos fazer a impressão do livro. Foi quando procuramos o Dil, e o Dil gentilmente fez a impressão do livro, um livro todo colorido, com papel de primeira qualidade, né? Quem conhecer o livro vai ver que ele é de uma excelente qualidade, o padrão dele. Bom, feito a impressão do livro, precisamos lançar esse livro. Então conseguimos o apoio do prefeito de Iguaçuí, que nos cedeu gratuitamente o espaço para o Teatro Iguaçuí para poder lançar. Mas não se lança um livro sem ter um coquetel. E novamente precisaríamos de dinheiro. Foi quando nós procuramos a Secretaria Estadual da Cultura, a Secult, que também fez o coquetel. Então, é sem dinheiro nenhum. Nós fazemos as coisas só com parcerias. E para os próximos, as parcerias estão firmes já. Vão continuar. Pelo menos que nós vamos bater na porta deles outra vez. Agora, Herbert, o senhor conhecia todos os municípios que faziam parte do Caparó? Eu conhecia porque durante a época que eu era estudante de engenharia, eu fiscalizava muito as obras da CESAM, eu era estudante de engenharia, fiscalizava as obras da CESAM, que eu trabalhava num órgão aqui chamado DNOS, que já não existe mais. E por viajar muito, fiscalizar essas obras, eu conhecia todo o estado do Espírito Santo. Não com essa riqueza de detalhes. Conhecia de ter estado lá, mas essa riqueza de detalhes, essa pesquisa, essa coisa, eu não tinha a menor ideia. E, inclusive, depois que o livro ficou pronto, eu tenho a maior vontade de passar alguns dias em alguns municípios desses. Eu mesmo que participei do livro, me empolguei tanto que eu vejo, às vezes, só para dar um exemplo, Divino de São Lourenço, aquelas pousadas, aquelas coisas, Dores do Rio Preto, são lugares assim pouco divulgados, mas com uma natureza, a natureza foi muito assim bondosa com esses lugares. E pouca gente conhece. E tem um clima agradável. É uma região com grande potencial turístico, muito, né? grande, só precisa ser explorado. E o livro é uma forma de divulgar. Exatamente. Essa foi um dos muitos motivos desse roteiro ser preparado dessa forma. Entendi. Agora, a minha curiosidade é, antes do senhor passar por esse processo da publicação do livro, o senhor conhecia como era publicar? O senhor tinha alguma ideia de como publicar um livro? Não, porque eu tenho até algumas coisas escritas, né? Eu tenho mania de escrever, mas eu nunca editei. Tá tudo no computador. Tá tudo no computador. Então eu não tinha noção dessa dificuldade que é editar, né? Mas agora não, agora eu já sei tudo. Mas agora o senhor tem um projeto pessoal da literatura. Tem um projeto pessoal que é um livro que eu escrevi sobre meu filho. Eu tenho 4 filhos.
Eu tenho um filho de 33, 31, 26, mas eu tenho um filho de 6 anos. E esse filho de 6 anos, ele funciona para mim como se fosse um oxigênio na minha vida, uma motivação. Eu sou apaixonado por ele. E aí, quando a minha mulher ficou grávida, eu ainda não sabia nem o sexo, eu me entusiasmei tanto, me emocionei tanto com a vinda dele, que, de repente, me veio assim uma série de ideias na cabeça, em forma de verso. Eu nunca tinha escrito verso, e que eu fui pro computador e saíram 40 quadrinhos assim, rapidinho. E depois, então, eu fiquei imaginando o que eu vou fazer com isso. E aí eu imaginei o seguinte, que qualquer pessoa, até aos 5 anos de idade, dificilmente existe um vazio. Quando você é adulto, você tentar lembrar o que você fez aos 2, 3 anos de idade. Existe um vazio. Como isso é uma coisa normal, e todas as pessoas passam por isso, eu resolvi documentar a vida dele do 0 aos 5 anos. Onde nesse documento, eu procuro espelhar exatamente a verdade, a realidade, não tem nada de ficção. E eu conto a vida dele de 0 aos 5 anos, para quando ele for adulto, ele pegar e ler aquilo ali. Como ele nasceu no 1º de janeiro de 2007, quando chegou em 1º de janeiro de 2012, eu tinha o compromisso de terminar aquele livro. Então, no dia 8 de janeiro de 2012, na minha sala aqui na Assembleia Legislativa, eu terminei o livro. Esse livro já está corrigido, falta apenas diagramar e imprimir. E o senhor tem alguma ideia de quando ele vai estar pronto? Aí depende de recurso financeiro, não é? Uma coisa é a Assembleia fazer um livro, outra coisa sou eu. Eu tenho que gastar. Eu não tenho como fazer diferente. Então, eu preciso ter recursos para diagramar, para imprimir. Até porque o público-alvo é muito pequeno. O público-alvo é eu e minha família. E você editar números muito pequenos de unidade fica muito caro. Isso, eu ia justamente perguntar isso para o senhor, da sua família. Como é que foi a recepção da sua família? Tanto do primeiro projeto, que é um projeto, né, mais, enfim, institucional do Estado, quanto desse projeto que o senhor está fazendo, que é pessoal. Como foi a recepção da sua família, do envolvimento do senhor com a literatura? Olha, eles já estão acostumados comigo, porque a minha vida inteira, eu sempre fiz muita coisa de ficção. Às vezes até eu tenho até uma coisa muito importante lá guardada, que é um fato real que aconteceu, mas que eu conto esse fato real da minha maneira, e os personagens eu adoto pseudônimos para ninguém identificar quem é quem ali. Eles já estão acostumados com essa mania minha de escrever, né? Então, eu sempre tenho apoio, né? Agora, é uma coisa que não tem nada de comercial. Todo o trabalho que eu faço é para doação mesmo, não tem nada de comercial, é para satisfazer mesmo o ponto de vista pessoal, não tem nada de comercial. Então, eu sempre gostei de escrever, e evidentemente que eu não vou dizer que eu gostaria que meus filhos escrevessem. Eu não me sinto nenhum escritor, não me sinto nenhum poeta. Simplesmente as coisas vêm, acontecem, eu vou lá e registro. Agora, eu não tenho nenhuma pretensão de que algum filho meu faça a mesma coisa ou a coisa parecida. Cada um segue o seu caminho. Agora, Herbert, de alguma forma, a sua experiência profissional, que não é diretamente relacionada com literatura, né? O senhor formado em engenharia, o senhor foi professor universitário há muito tempo, mas de alguma forma essa experiência o senhor levou para a literatura, te ajudou de alguma forma? Olha, eu acho que tudo ajuda, né? Porque na medida que você faz, você penetra em áreas diferentes, engenharia, economia, administração, educação, você passa a ter uma visão sistemática, né? Uma visão sistemática do mundo. E queira ou não, mesmo que de maneira implícita, isso acaba ajudando, né? Você passa a ter um poder de crítica, um formador de opinião, passa a ler muito, pesquisar muito, até porque o professor pesquisa muito. Então, na medida que você pesquisa, você passa a ficar, você vira um crítico, né? E na medida que você vira um crítico, se você está criticando, se você
está pensando no contraditório, você tem que provar por que você quer ser o contraditório. Ou por que você quer concordar. Eu sempre gostei do contraditório, né? Por exemplo, seja lá na religião, seja lá na política, né? É sempre bom ouvir os três lados, mesmo que tenham opiniões diametralmente opostas. É bom que seja assim, para você poder formar a sua opinião. Então daí surge, de repente você é jogado para a literatura sem saber por quê, mas é em função desses contraditórios, desses diversos campos que eu parti, né, engenharia, economia, administração, educação. Isso acaba gerando uma série de informações na sua cabeça que você sente necessidade de colocar para fora. E especificamente no caso da pesquisa, então o senhor trouxe muita coisa aí da sua experiência profissional como professor para essa pesquisa para o livro do Caparaó? Principalmente a metodologia, né? Principalmente o fato de que que público-alvo nós vamos... Então, por exemplo, se eu fiz engenharia, se eu me meti em economias, em administração e tal, você pode reparar que o livro ele acaba espelhando esses campos que talvez se eu não tivesse permeado esses campos, eu não tivesse a ideia de explorar um determinado assunto, aquele ou aquele outro, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu quero até aqui aproveitar a oportunidade e até parabenizar todas as pessoas que trabalharam nesse livro. Fica até difícil citar, são tantas as pessoas, né? Foi a Mirtes, foi a Simone, do Diário Oficial, foi as duas, a Lenice e a Selma, o nosso grande fotógrafo que tem na Assembleia Legislativa, o Tonico, um grande artista, né? O artista da foto, né? Enfim, eu fico com medo até de ter esquecido de alguém aí, o pessoal lá da biblioteca, né? Então, quer dizer, essas pessoas, a gente é muito grata a elas, porque se não fossem elas, eu não conseguiria coordenar esse negócio todo aí, né? Até porque, como eu falei, existem outras atividades que a gente tem que desempenhar aqui dentro da Assembleia. Com certeza. E eu estou muito satisfeito porque agora existem pessoas voluntárias se apresentando e você precisa ver a empolgação que as pessoas que trabalham nesse livro, de que forma empolgada que elas trabalham. Herbert, eu te desejo sucesso nos próximos volumes da coleção e agradeço a presença do senhor aqui no nosso programa. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu espero o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.